Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Te dou graças, Senhor. Eita, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós estamos aqui nessa noite com grandes expectativas acerca do que o Senhor vai fazer. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigada, Pai, porque nessa noite temos filhos amados aqui, Senhor. Os Teus escolhidos, Pai, estão aqui nessa noite. Eu Te dou graças, Deus, porque eles são redimidos, Pai. Eu Te dou graças, Pai, porque eles são fruto do Teu penoso trabalho, Senhor. Eu Te dou graças, Deus, em nome de Jesus, por coisas extraordinárias acontecendo, Pai. Gere expectativas, irmãos, para essa noite. Porque no coração de Deus tem grandes coisas para acontecer. Xaramassou, rabas, terecandarai, mamamassou. Ei, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por essa atmosfera de milagres, Pai. Obrigada porque expectativas estão sendo geradas no nosso coração. É tudo por Ti, Pai, é para Ti. Tu és o Rei do amor, Senhor. O amor está em Ti, Pai. O Teu amor foi derramado em nossos corações. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada pelo plano que o Senhor tem para essa noite, Pai, para esse culto. Obrigada por respostas, Senhor. Eu sou apenas um canal para entregar aquilo que Tu tens para os Teus filhos amados nessa noite, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor já fez tudo por nós. Eu Te dou graças em nome de Jesus. Amém. Eita, boa noite, irmãos. Ai, a graça e a paz. Nossa, que privilégio eu tenho de estar aqui. Eu quero agradecer, primeiramente, ao meu pastor Wellington Jussani, pela confiança, e porque eu me sinto muito honrada de falar das coisas do Senhor. Porque em outrora, em outro tempo, a gente se reunia, né? Eu com as amigas, com a família, para falar de tantas coisas, de coisas que estavam acontecendo no mundo, coisas familiares, enfim. E agora, né? Agora sim, é um tempo desde que eu aceitei a Cristo e o Senhor vem trabalhando em meu coração, a gente se reúne para falar sobre as coisas de Deus. Não tem nada melhor, nada melhor. E o Espírito Santo trouxe para mim uma reflexão há uns meses atrás acerca de fé. Eu venho falar para você sobre uma vida de fé e alegria. A nossa boca foi criada para vencer problemas. O que Deus fala, acontece. E o que nós falamos, acontece. Os meus olhos, eu estava refletindo sobre isso, os meus olhos, eles não são reflexo da minha fala. Mas a minha fala, ela deve ser um reflexo dos meus olhos. Porque o sobrenatural, para nós, deve ser o normal. Nós somos novas criaturas, pessoas que foram compradas por aquele preço tão alto naquela cruz. E o sobrenatural, ele deve ser uma realidade para nós. Existe uma verdade que a gente pode ver das circunstâncias, há algo, né, natural nas circunstâncias, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nem sentimos, nós vivemos pela fé. Você que está aqui, que estudou no Rema, você sabe também o que eu estou falando. E eu estou aqui nessa noite, que esse culto, gente, é um culto de ensino, amém? Então, eu estou aqui para te relembrar aquilo que te dá esperança. Eu estou aqui para te relembrar, para te dar aquela injeçãozinha de fé, amém? Pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor ministrou isso ao meu coração há alguns meses e eu prontamente comecei a escrever, né, aquilo que estava no meu coração. E eu quero ir com você para a palavra, amém? Vamos lá para Hebreus 11:1, que ele diz assim, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza, ela é uma garantia. A fé possui aquilo que se espera, realidades que ainda não se veem. Irmãos, a fé, ela é uma convicção. A convicção você tem sem que você veja nenhuma evidência. Porque quando a evidência já nasceu, todo mundo pode ver. Você não precisa de fé
para acreditar quando você está vendo. Eu estava ouvindo, como o Guga falou, a gente estava ouvindo o pastor Joselito ministrando, né, sobre fé no Rema, e aí ele falou sobre uma história de um irmão que foi com a filha para uma cidade dos Estados Unidos que estava tendo um tempo que não chovia. Já tinha muito tempo que não chovia naquela cidade. E eles estava tendo um culto e eles foram para a igreja. E o pai falou assim para a filha: então nós vamos para o culto hoje, nós vamos orar para que a chuva venha. E a menininha falou, ele já saindo de casa, a menininha falou: ei, papai, cadê o guarda-chuva? Cadê a nossa capa de chuva? E ele parou, olhou para a menina e falou: capa de chuva? Falou sim. Se nós vamos orar para chover, a gente crê que já vai cair a chuva, não é? Então nós devemos ter esse coração, essa fé que vê antes de acontecer. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, falando sobre fé antes de acontecer. Ei, faça seu enxoval. É casamento que você quer? Comece a se preparar. Não espere o noivo aparecer para você. Ai, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Não precisa fazer o enxoval todo. Mas através do enxoval, dê seu passo de fé. Amém? Se é bebê que você quer, vá procurar roupinha. Procure um sapatinho, exerça a fé. É um trabalho novo, compre uma roupa. Como é que você vai se vestir naquele primeiro dia do seu trabalho? Como você vai se vestir? Compre a roupa, haja por fé. Uma certa vez, uma amiga minha, a filha dela nem era casada ainda. Eu fui comprar umas coisas para Maria Fernanda, que ainda era pequena, e ela foi comigo. Falou: Lorena, a gente vai juntas. E lá na loja, a gente vendo tanta coisa, eu vi, ela comprou 2 pares de sapato e um macacão. Inclusive, ela é minha tia. Eu falei: tia, você comprou isso para quê? Ela falou: não, é para minha filha. A menina tinha 18 anos. Eu falei: mas ela está grávida? Ela falou: não, é porque Deus já me mostrou que eu vou ter um neto homem. E eu estou comprando isso aqui pela fé. Eu era recém-convertida. Fiquei: gente, acho que esse povo da fé é doido. Porque não pode? A menina nem casou, já tinha 2 sapatinhos e um macacão. A minha, que já tinha 3 anos, eu estava comprando um monte de vestido, roupinha de verão, naquela feira do bebê e da gestante. Eu nunca vou esquecer. E o tempo passou, irmãos. Eles moram em outro estado, eles moravam em outro estado na época. O tempo passou. Até um dia, um belo dia, a minha prima casou. Passaram-se 5 anos para ter o bebê. A minha tia está com o neném no colo. E ela fez uma reunião de família. Eles vieram morar para cá em Brasília e a gente se encontrou. Ela falou: você está vendo esse sapatinho aqui? Eu falei: tô. Ela: você lembra que eu comprei? Eu falei: não, tia, não é possível. Ela falou: a fé é assim. Você se prepara, você crê. É algo que você declara pela fé. Ela recebeu a palavra. Que a menina ia engravidar e ela ia ter um netinho menino. Então, ela exerceu fé para isso. Né? Pelo sobrenatural, ela já estava crendo que já era. Então, a fé, ela atua desse jeito. A mesma coisa a gente vai ver, a mesma coisa não, nós vamos ver também Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Então, nós precisamos andar pela fé, não pelo que nós estamos vendo. A fé em Deus, irmãos, ela é um combustível. A fé em Deus, vou falar 3 vezes, a fé em Deus é um combustível para todas as áreas da nossa vida. Então, a fé em Deus, eu repito para mim, eu tenho esses caderninhos aqui que eu gosto, que eu ando com esses cadernos, meus cadernos de oração, e eu ponho o meu nome bem grande, e aquilo que salta ao meu coração da Bíblia, eu escrevo, para eu sempre estar relembrando as mesmas coisas. Então, a fé, ela é um combustível para todas as áreas da nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos, irmãos, andar dessa forma. Então, eu quero te perguntar essa noite: todo aquele que crê na obra de Cristo, ele está convocado. Quem crê na obra de Cristo aqui? Você está convocado. Eu estou convocando você. A Bíblia convoca você para viver uma vida de fé. A fé é o estilo de vida do cristão. Enquanto eu estava preparando a ministração, lembrei também, meu pai ficava naquela televisão. Ele nem é muito de futebol, mas quando tinha a convocação da seleção brasileira, a gente era criança, ficava todo mundo na televisão. Eles iam chamando um por um e todo mundo se alegrava. Eu nem sabia quem eram os jogadores. Palhinha! Do meu tempo, né? Roberto Carlos, menina, parecia que era o gol da Copa. Nem tinha tido o jogo ainda.
E a gente tudo se alegrava com aquela convocação para um jogo de futebol da seleção brasileira. Então, quanto mais nós, filhos de Deus, filhos amados do Senhor, somos convocados pelo Senhor para vivermos uma vida de fé. É o estilo de vida do cristão. Muitas vezes as pessoas buscam agradar a Deus de tantas formas, mas o que agrada a Deus é fé. Né? Eu continuando, o Senhor trabalhando comigo, a gente vendo que as pessoas vivem de fora para dentro. Tantas coisas têm acontecido, política, não vou entrar em nada disso aqui, as coisas aumentando e as pessoas ficam repetindo essa máxima de que vai ficar tudo ruim, as coisas estão assim, o ano está terminando, mas nós somos crentes, vivemos de dentro para fora, é de dentro para fora. Então a gente fala aquilo que a gente crê, porque a fé ela vem do coração. É o coração do espírito do homem, é nele que está a nossa fé. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O único meio de nós nos desenvolvermos ou recebermos algo de Deus é pela fé. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos nos lembrar que Deus criou o mundo através da sua palavra. Ele chamou à existência tudo que existe sem haver nenhuma evidência. Não era nada visível. Ele chamou tudo que existe como se já fosse. E então o seu poder entrou em manifestação. E lendo esses versículos, a fé, ela crê antes de receber. E eu lembrei do grilo. O grilo não faz crê, crê, crê. E a gente que é crente faz como? Crê, 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 crê. O Espírito Santo é assim, traz as coisas na nossa mente. Você não vai esquecer isso. Você pode não lembrar de nada do que eu falei aqui, mas você vai para casa, você vai deitar na cama, quando você levantar de madrugada, você vai lembrar da Lorena. Cri, cri, cri. Então a gente tem que crer, gente. É assim, é cri primeiro. Primeiro eu creio, depois eu falo. Primeiro eu creio, depois eu falo. Você vai lembrar de mim, você não vai esquecer disso. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo enquanto em oração pedires, credes, olha o cri que recebestes, assim será convosco. Então, pela fé, tudo é possível. Aleluia. Marcos 9, 23 diz: ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Crê, cri, gente. Não tem outra solução. A minha vida é assim, crendo, declarando. Tudo o que tiver alinhado à palavra, nós podemos pedir. Eita, Jesus. Uau. E eu estudando essa matéria, falei: Senhor, eu quero assim, me dedicar mais, eu quero ser uma pessoa de fato que vive pela fé. A gente na nossa vida, nosso casamento, muitas coisas a gente conquistou pela fé, mas eu andava na fé do Guga. Eu passei muito tempo andando na fé dele. E olha que o resultado do que a gente vive hoje é o que a gente confessou lá atrás. Então, como a sua vida está hoje é o que você confessou em fé lá atrás. Né? Então, a nossa fé sempre vai funcionar. E eu via as coisas que ele falava, meu Deus, um dia eu quero ser assim. Mas é pela palavra, porque a gente crê na palavra, a gente descansa e a gente fala. Algo que aconteceu bem interessante no nosso trabalho. A gente tinha um escritório em um determinado lugar e nós queríamos ir para outro. E um amigo, a gente comentou com um amigo, ele falou: gente, pode esquecer. Esse lugar que vocês querem ir, eu já fui, não consegui. É um bairro mais assim, tem tantas situações que é melhor vocês nem olharem lá. Aí eu falei para ele: nem olha, amor.
não olha lá não, porque não vai ter. O fulano é da mesma profissão que nós, então ele já foi lá na frente, ele já viu e ele não encontrou. E ele ficou caladinho. E toda vez eu via, ele estava lá no computador, olhando, procurando. E eu falava só para ver, e aí, achou? Aí ele não, aí eu pensando, tá vendo? O menino falou, gente, vai só perder tempo procurando coisa que não vai achar. Eu na minha incredulidade. E ele lá, caladinho. Até um dia que eu falei, e aí? Ele falou, achei. Falei, mentira, porque esse amigo tinha falado assim, não, se vocês acharem, tem que fazer obra, gente, não vale a pena fazer obra para alugar, você vai, né, ter um gasto financeiro que nem é seu, não vá, não procure. E aí ele achou. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, o lugar é maravilhoso, é muito mais do que a gente pensou, do que a gente pediu. Deus fez o piso maravilhoso, tem 2 salas, tem uma sala de reunião. Esse amigo, quando soube, ficou assim, sério, conseguiram mesmo? Nossa, nunca vi. Por quê? Porque tem uma graça, irmão, sobre a sua vida. Isso não é um privilégio meu e dele, não. É de todo filho de Deus. É de todo aquele que nasceu de novo, redimido, e vive nessa palavra, e anda na prática dessa palavra. Eu quero trazer uma reflexão para você também, acerca dos pensamentos. Tem coisas que a gente precisa estar sempre vigiando e a gente precisa colocar diante de Deus. Às vezes vem um pensamento como veio para mim. Da mesma forma como a pessoa falou, eu poderia ter pensado, não. A gente vai agir em fé, vai aparecer para a gente. Mas na hora eu recebi aquela palavra que ele falou. Ah, não deu certo para ele, então não vai dar certo para mim. Mas o que a gente tem que fazer? Levar naquela peneira. Tem uma obra na minha rua e tem um rapaz que todo dia ele fica peneirando uma terra. E eu estava saindo para levar os meninos para o colégio, eu fiquei olhando aquele homem com tanto vigor, uma peneira bem grande, e ele arando. Assim, a gente chama arar, não é arar, é peneirar. Uma peneira bem grande, ele agachado e peneirando aquela terra. O Espírito Santo falou comigo, você tem que andar assim. O pensamento veio, passa pela peneira. Não dá vazão para um pensamento, seja de qual espécie for. Está de acordo com a palavra? Amém. Eu vou pensar. Não está, eu vou rejeitar esse pensamento. Eu não vou gastar, como a gente dizia, a minha massa cinzenta. Eu não vou gastar o meu cérebro, as minhas energias. Irmãos, preocupação é uma ideia fixa de algo. Você está preocupado quando você perceber, estou pensando demais nisso, dorme pensando, acorda, você conversa com alguém e fala exatamente desse assunto. Então, a gente tem que vigiar, porque a preocupação ela não tem nada a ver com a fé. A fé é a certeza, vou falar para você, crer e falar. Eu criei, por isso eu falei. Então, você tem que andar assim, pensando, está de acordo com a palavra? Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é amável, de boa fama, se algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu não falei preocupação, eu não falei falta, não está na palavra isso. Não está falta, não está preocupação, não estão as contas para pagar. É isso que nós devemos pensar. Porque a palavra que sai da nossa boca, a gente precisa escolher o que a gente vai falar. Quando você lembra do homem lá com a peneira, você põe o pensamento na peneira. Não está de acordo, não vou pensar. Satanás, sai daqui, eu sei que é você. Eu sei que é você. Porque quando ele vai e te puxa para essa arena, para esse campo, da dúvida, da raiva, da inveja, do medo, não é Deus. É o diabo, e a gente tem que estar sensível no Espírito para fazer essas coisas, amém? Aleluia. E o Senhor falou para mim, eu pensando uma época atrás em tantas coisas, tantas situações, e o Senhor falou para mim, Lorena, o seu trabalho é descansar. O seu trabalho é descansar em mim, enquanto eu cuido de você. Eu falo para você essa noite, filho amado do Pai, filho querido,
bendito do Senhor. O seu trabalho é descansar em Deus. Deixa que Ele cuida do amanhã. Gente, eu creio em algo acontecendo nessa noite aqui. Eu creio que quando a gente sair daqui, você pode receber uma ligação, uma promoção, um Pix. Amém? Pode acontecer. Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural. A gente tem que sair dessa caixa de achar que Deus é como a gente. Deus faz como a gente. Ele não é. Pastor Joselito diz, Deus não é gente. Deus não é gente. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. A gente tem que andar. O profeta tem dessas coisas, gente. É umas coisas meio assim. E um dia que eu estava aflita, o Senhor falou para mim, Lorena, ouvi a voz audível. Ponha o óculos da fé. Quando você acordar de manhã, põe o óculos da fé. Eu acabei de ler para vocês. Hebreus aqui, 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. É uma certeza, é uma garantia. E quando você põe esses óculos, você vê aquela situação de forma diferente. Não vai ser como as pessoas estão falando. E não vai ser como as pessoas estão dizendo que vai ser para você. Ai, mas a minha família, mas os meus irmãos. Não, no bairro que eu nasci, mas você não é todo mundo, você não é desse bairro que você nasceu. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo é possível, tudo é possível. E quando a gente age conforme a palavra, a fé se transforma, é um poder sobrenatural. Quando a gente age conforme a instrução de Deus, Deus te deu uma instrução, tem um rompimento. Quando você crê, Deus te deu uma instrução, você vai fazer assim, vai haver um rompimento. Amém? Nós temos que estar preparados. Irmãos, o ano não acabou. O ano não acabou. O ano não acabou. Eu estou com essa voz dentro de mim. O irmão Claudio Honor ministrou aqui, falou sobre isso. O ano não acabou. Tem coisas grandes ainda para acontecer. Fique com seu coração preparado. Quando a porta de oportunidade chegar, você que está do lado da moça de rosa, quando a oportunidade chegar, a porta vai se abrir, você vai entrar. Você não vai parar para pensar. Você não vai pensar, é para mim? Ai, não estou preparada? O que eu vou fazer? Você vai entrar, porque é Deus quem está abrindo essa porta para você. Você vai testemunhar, minha linda, você vai testemunhar. Eu vou ouvir o testemunho seu, desse dia que Deus marcou para encontrar com você e falar com você aqui em amor. Quando a porta de oportunidade abrir, olhe para mim, você vai entrar. Você não vai olhar para um lado, para o outro. Você vai pensar, gente, será que sou eu? Meu Deus, tem outra pessoa no meu lugar? Olha, gente, eu não sou tão capacitada assim. Eu acho que vocês erraram. É o seu pai que está te promovendo. Amém? É para você. Essa grande porta oportuna é para você. Aleluia! Bom, a fé... Curto-circuito. Curto-circuito, gente, mas dá tudo certo. O conhecimento da palavra gera fé em nosso coração. Gente, é um culto de ensino, eu preciso ensinar. Eu estou com isso no meu coração. Eu sou mansa e humilde de coração. Eu tenho que me submeter. Esse culto é de... Ai, meu Deus, esse culto é de ensino. Ai, meu Deus. Esse culto é de ensino, eu preciso ensinar, gente. A gente flui e ensina. Não pode ser só fluir, não. Ai, amém. Então, João 6,63 diz que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Amém? Eu estava brincando com meu sobrinho um dia na casa da minha irmã e a gente estava brincando de Lego. Ele tem muita habilidade com Lego. Ele tinha uns 4 anos. E eu com o manual do lado. Falei, Gui, é Guilherme o nome dele. Eu falei, Gui, vamos fazer assim, olha, junta essa peça com essa. E ele lá ouvindo. Falei, depois você pega essa e põe essa aqui, o manual aqui do lado. E ele falou, tia, eu não quero brincar assim, não. Fechando o olhinho assim, deixa eu fazer do meu jeitinho. Deixa eu brincar do meu jeitinho. Gente, aquela expressão dele, o Espírito Santo me deu na hora, assim. Quantos de nós, quantas vezes o Senhor, que é o manual, né? Temos o manual que é a palavra de Deus. A irmã Neide ministrou sobre isso, que também já estava no meu coração, porque o Espírito é o mesmo.
Nós temos o manual, que é a palavra de Deus. E você fala para o Senhor, Senhor, deixa eu fazer do meu jeitinho. Senhor, você está demorando demais. Não, eu não vou esperar mais, não. Eu vou fazer do meu jeitinho. Ele sabe a hora de encaixar cada peça em cada estação. O Lego é como se fosse a nossa vida, o Espírito me trouxe. O Lego como a nossa própria vida. Então, com o manual é mais rápido e em menos tempo. É mais rápido e em menos tempo. Mais rápido, acelerado. Deus tem um tempo diferente para essa estação. É a aceleração que Deus quer. Irmão, quando a pressão chegar, há um tempo atrás eu passei uma pressão. Quando a pressão chegar, você põe, eu vi essa frase de alguém, você põe pressão na pressão. Você pressiona a pressão com a palavra. Você fala, Satanás, não é isso. Não vai ser assim. Na minha família não vai ser assim. Na minha casa não vai ser assim. No meio dos meus filhos não vai ser assim. Ai, mas no mundo está assim. E ai, aquilo. Mas aqui não. Aqui não, chegou tarde. Perdeu. Perdeu. Então, o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele nos dá as coordenadas para cada fase, para cada estação. Muitas vezes a gente quer fazer da nossa vontade. A gente pensa, ai, coitada de mim, já esperei tanto. Ai, coitado do fulano, já... Não, vamos dar um jeitinho, o brasileiro gosta disso. Vamos dar um jeitinho. Mas nós não somos do jeitinho. Nós somos da palavra. Você é da fé. Você anda pela fé, você vive pela fé. Você é da palavra. Então, a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente permanece na fé e na palavra dele. Porque ele está dizendo para você nessa noite com amor, siga o manual. Siga o manual da palavra. Fale aquilo que a palavra fala a seu respeito. Jeremias 32:17 diz assim: Ó soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra com a tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32 também, o 18 na parte A a parte B e 19a, diz assim: Tu és grande e poderoso, o Senhor dos exércitos, tem toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Então, irmãos, nós precisamos ter essa expectativa inicial, esse desejo, esse anseio de viver pela palavra, de viver pela fé. Quando nós cremos e tomamos posse, é uma posse antecipada daquilo que nós estamos esperando. Sem a evidência, a gente não está vendo nada, mas a gente está crendo e a gente está declarando. A gente está crendo e declarando. Assim como nós fazíamos, que eu falei da fé do Guga, a gente andava dessa forma. Eu repetia porque eu via ele fazer. A gente vai melhorar, tudo vai melhorar. Deus é o nosso bom pastor, não temos falta de nada. Quando entrou no rema, era contas pagas e dinheiro sobrando, e eu atrás, e ele na frente e eu atrás. Sem ter muita fé, mas falava contas pagas e dinheiro sobrando, contas pagas, aquela desconfiada. Quando eu entrei aqui, que eu tomei essa injeção de fé, que eu tomei enquanto eu estava preparando essa administração, que eu estou administrando essa dose, está aqui a nossa doutora, mas eu estou administrando essa dose de fé em você, que foi o seu pai que te mandou, com todo o amor. Não estou aqui para condenar ninguém, para te recriminar. Quero te dizer do Pai amoroso que você tem. Deus te ama, você é redimido, você é lavado. Você é um filho amado do Senhor. Ei, você é aprovado por Deus. Você é aprovado. Não queira ficar procurando a aprovação das pessoas. Você como mãe, mulher, mãe, esposa, trabalhadora, enfim, saiba que o seu pai já te aprovou. Ele te ama e ele quer ver você prosperar cada vez mais. Amém? Então, a fé não é uma tentativa, gente. A fé é uma convicção, uma certeza. A fé é uma certeza. Mesmo que a gente não esteja vendo, a fé ela é real. Porque ela testemunha daquilo que os nossos olhos naturais ainda não podem ver. Eu quero trazer para você que quem está em fé, como eu falei, está descansando. Quem está em fé está crendo. Quem está em fé tem uma palavra de alegria. Você está descansado, você está de férias, você não está preocupado. Você está lá descansando, lá no Nordeste. Está descansando lá na praia. Olha a dica, reaja, irmão, reaja.
Se interesse. Se interesse. Então, não é? Então, você que vive pela fé, você está desse jeito, você está descansando, você está crendo. A alegria, irmãos, ela é a arma da fé. Quem está descansando, quem está crendo, se alegra. Não é? Você vai crer e você vai dizer. Você vai crer e você vai dizer. Eu quero pegar aqui o livro. Eu quero ler para vocês aqui. Esse livro maravilhoso, A Fé para Remover Montanhas, do irmão Reagan, tem aqui na nossa livraria maravilhosa, que eu falo biblioteca, mas eu sei que é livraria, não é biblioteca. Eu me confundo, mas hoje eu acertei. É livraria. Eu quero ler para vocês aqui, gente. Olha, Marcos 11, 23. Esse versículo que diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz. Pode projetar para mim, Carol, por favor. Então, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Marcos 11, 23. Eu quero pedir para projetar só para eu fazer uma observação com vocês, que é o que ele fala aqui no livro. Olha só, ele fala, digo uma vez aqui, e depois ele fala disser. Pode passar. Aí ele levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Pode passar. Então, crer, ele falou duas vezes disse, uma vez disser, e agora ele está falando crer. E não ter uma dúvida em seu coração. Pode passar, Carol. Mas se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Então, ele fala o verbo dizer e o verbo crer. Só que o dizer, nessa versão aqui, ele fala 3 vezes se alguém disser. É o verbo dizer, ele diz disse, disse. O Jonatas não está aqui para me ajudar. Disse, digo, disser. Mas o importante, irmãos, eu quero que você pegue isso, é que você tem que crer, do cri, do grilo, crer e dizer. Não adianta você crer e não falar. Você tem que crer e falar. Crer e falar. Ele diz aqui, ó, falei ao Senhor, ele teve uma experiência com o Senhor, e o Senhor falou isso a ele. É isso mesmo, eu não havia notado assim, que é dizer e crer. Em seguida, escutei algumas palavras de dentro de mim, o irmão Reagan está dizendo, meu povo não está em falta, primariamente, no fato do crer. Então, o povo não estava em falta de crer, né, em crer. Mas está perdendo as bênçãos porque não sabe dizer. Você foi ensinado a crer, estava falando para ele. Mas a fé precisa ser liberada mediante as palavras que saem da sua boca. Você só pode receber tudo quanto disser. Amém? Então, ele diz aqui que a gente crê com o coração que se fará o que foi dito. As coisas que nós dizemos são palavras. Então, crer no coração, aquilo que diz será feito. Então, assim, nós temos poder sobre os demônios, sobre circunstâncias, sobre doenças. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui nesse livro, se você tiver interesse, não perca, porque é maravilhoso. E a gente precisa andar nesse nível de fé. Irmãos, para esses últimos dias, a gente precisa andar num nível diferente de fé. Acelerado. Mas para você acelerar, você tem que estar conectado com o Pai. Para você acelerar na hora certa, na estratégia certa. Se apegue à estratégia certa. Amém? Ore ao Senhor. Ele sempre tem um escape. Ele tem uma saída para a sua situação. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu quero compartilhar com vocês, eu vou deixar eu e meus caderninhos e minhas anotações milhões. Mas eu vou deixar, mudou, o Espírito Santo mandou mudar, vamos mudar, amém. Eu quero trazer agora para vocês, a gente já está caminhando para o final,
E eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu quero que você pegue isso pela fé, porque nós estamos ensinando, amém? É um culto de ensino. E eu estava em 2022, ó, meu caderno aqui. 22/6/2022. Eu anoto as coisas no caderno, as inspirações que o Espírito Santo me traz. Eu queria falar para você, antes de falar sobre isso, me veio aqui, para que nós sejamos fervorosos, irmãos, no Espírito. Gaste tempo orando em outras línguas. Ei, mulheres, não se ocupe o tempo todo em estar orando em línguas lavando louça, orando em línguas e cuidando de menino, orando em línguas e dirigindo. Amém. Se você pode fazer assim, glória a Deus, faça. Mas eu lhe digo, em nome de Jesus, separe um tempo para você orar, só para você orar, para você receber as direções, para você se conectar com o Senhor, você poder fechar os olhos e começar. O Espírito Santo vai falar com você, eu tenho certeza. Agora, a gente, às vezes, até para orar em outras línguas, a gente está sempre ocupado. Você está sempre fazendo outra coisa. O teu pai, ele te ama, ele quer intimidade contigo, ele não quer te dividir com ninguém. Ele quer que você tenha um tempo só você e ele. Fecha essa porta do seu quarto. Seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Eu sei as necessidades dos meus filhos estão aqui. Dois dos 3 dos nossos filhos estão aqui. E a gente sabe as necessidades dos meninos porque a gente convive na mesma casa o tempo todo, nós estamos juntos. O seu pai quer essa proximidade com você. Ele quer falar com você, ele quer comunicar para você. Ele não quer que você saiba pela boca de terceiros. Quando outra pessoa fala, um profeta fala, é para confirmar aquilo que ele já colocou em você. Mas para isso você tem que desenvolver essa intimidade, esse tempo de comunhão e ser fervoroso de espírito. Amém? Então, eu estava orando e o Senhor me trouxe essa palavra. E eu quero... o Espírito Santo comunicou comigo que eu deveria falar isso hoje. E vai ser breve. O Senhor falou para mim, em 2022, eu creio que é para esse tempo agora também. Farei como uma onda contagiante. Levantarei aqueles que estão dispostos a subir em outros níveis em mim. Essa onda é para aqueles como se fossem surfistas. Sabe o surfista que fica esperando a onda passar? Ele não fica lá no fundo do mar. Ele veste aquela roupa. Ei, irmão, a roupa de neoprene é a capacitação do Espírito sobre você. Fique na praia, irmãos. Nós estamos trazendo coisas sobrenaturais para o natural. Fique atento para o que Deus tem para você nesses últimos dias. Não fique esperando. Não, mas fulano não foi, não sei quem não foi, eu não sei se é a minha vez. Vai em nome de Jesus. Eu estou falando para pessoas, inclusive aqui, que já têm uma caminhada com o Senhor. Pessoas que têm se acovardado e não têm se colocado na posição. Você sabe que eu estou falando com você. Eu não preciso pedir para você levantar a mão, nem eu não quero te constranger, nem o Espírito Santo, nem o Senhor, porque Ele te ama. Mas tem uma posição para você em Deus. Existe uma posição para você em Deus e você não está se posicionando. Se você não fizer, outros vão fazer, porque a obra não vai ficar desamparada. Deus levanta outro. Mas aquele galardão, irmão, naquele grande dia, você não vai estar lá com esse galardão para você. Não estava, nem pensei em falar isso. Mas eu falo para que você tenha, trazer essa inspiração para você, essa revelação para você da praia, como eu estava falando. Então, todos ali que estão na praia, eles vestem aquela roupa e eles correm literalmente com as pranchas e ficam todos ali no fundo do mar. Quando a gente vai na praia, a gente vê aquele monte de surfista lá no fundo. Eles estão ansiosos pela hora da onda deles chegar. Eles não estão ali pensando se tem tubarão, se tem tartaruga, o que as pessoas vão pensar de mim. Poxa, acordei 4 horas da manhã para vir surfar e até agora a onda não passou. Eles estão ali sabendo que eles estão cumprindo um propósito. O propósito que está no coração deles para aquele dia. E você que é espiritual, você sabe o propósito para o qual Deus te criou. Não deixe, irmão, as distrações desse tempo te fazerem perder a sua onda. Porque aqui nós não estamos competindo. Ninguém está competindo com ninguém aqui.
Cada um tem a sua prancha, a sua roupa e a sua onda. Mas não fique distraído. E agora, olha, mudou. O sol, vai chover. O surfista está ali, está naquela, como a gente diz, naquela vibe de pegar a onda, que é a onda dele. Então, nós precisamos ter esse sentimento e essa compreensão das coisas espirituais. Irmãos, há tanta beleza no oceano, diz o Senhor. Há tanta beleza no oceano. Há infinitas oportunidades, há infinitas possibilidades em Deus. Não vai ser como as pessoas estão falando. Não vai ser como as pessoas estão falando. Mas para isso você tem que estar preparado para essa fase. No Senhor, a gente fica saciado e a gente pode correr a carreira que está adiante de nós. Deus tem para essa estação grandes ondas. E eu convido você a mergulhar nas ondas do Espírito, a fluir no oceano de oportunidades em Deus. Mas se você estiver distraído, a sua onda vai passar e você vai ficar. Os outros surfistas vão surfando a onda. Quando você vê, acabou o dia, é de noite. Pegue sua prancha e vá embora. Game over, o jogo acabou para você. E não é isso que o Senhor tem para você. Nesses últimos tempos, irmãos, não podemos nos distrair com coisas lícitas muitas vezes, né? Coisas que a gente tem para fazer, trabalho, exercitar o corpo, é lícito, tudo é excelente, né? Estudarmos, mas o Senhor tem que ser a nossa prioridade, amém? Então, o Senhor quer desvendar nesses últimos dias. Ele quer mostrar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E a praia, ela está disponível para todos. A praia está disponível para todos. Se hoje eu chegar ali, eu pegar uma prancha e eu for surfar, está tudo certo. Não querem saber se eu sei, se eu não sei. Eu sei para mim. E eu posso entrar e mergulhar naquela onda. E é isso que o Senhor tem para a gente nessa estação. Como num dia de sol, está propício para todos. O Espírito Santo coloca em você a roupa de neoprene e as direções para você seguir. Não se distraia, irmão. Você precisa se jogar no mar e confiar no Espírito. Ele tem coisas grandes para fazer nesses últimos dias. O surfista não fica pensando no tubarão, no caldo, na tartaruga. Não fique pensando no que pode vir, no que pode acontecer. Se você tem uma palavra, você confia, como cantamos aqui domingo. Eu tenho uma palavra e nela eu confiarei. Foi conquistada na cruz autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Nada vai lhe causar dano. Você é um cidadão do céu. Nada vai lhe causar dano. Tá vendo? Nem cantei para não assustar vocês. Eu falei a música. E é o que de fato a gente tem que viver. Então Deus, nessa última estação que se aproxima, o bom surfista, ele surfa. E a gente surfa a nossa onda orando no Espírito. Senhor, qual é a fase? O que tu queres para mim nessa estação? Pai, qual é a hora? É alguém para eu falar, Senhor? O que você tem para mim nessa manhã? Eu tive aula na escola de ministros com o pastor João Roberto e ele falou sobre isso. Acorda de manhã, o que o Senhor tem para mim essa manhã, Senhor? Quem o Senhor quer que eu abençoe? É uma palavra, é uma ligação? A gente às vezes acorda tão ocupado com tantas coisas, pensando como é que vai ser, o que vamos fazer. Lembra de mim, bota o óculos da fé. Olha as situações com os olhos da fé. Quando a gente amanhece assim, o dia é diferente. E é isso que o Senhor tem para nós todos os dias. É um maná para cada dia. O que aconteceu ontem foi ontem, a sua oração de ontem foi ontem, o seu devocional de ontem. Hoje é outro dia, um novo dia para você. E o surfista, quando está na praia, ele não sente frio, ele não sente fome. Ele está naquela vibe, como eu falei, de surfar. Então, os desafios, as coisas que se levantam contra a gente, mas nós estamos preparados e capacitados. A onda do Espírito, ela traz provisão, ela traz proteção e ela traz o pertencimento ao Senhor. Você sabe a quem você pertence. Você sabe o que você está fazendo e para quem você está fazendo. Essa onda, ela está disponível para todos nós. E eu vou terminar com isso, irmãos. Pegue sua prancha e venha mergulhar.
Comece amanhã, não espere. Comece amanhã. Senhor, eu estou aqui, quero mergulhar nessa onda. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para mim. Eu quero viver essa vida contigo, emocionante, essa vida de alegria, essa vida de fé. Quem mergulha não olha para nada, só olha para o alvo, que é a onda. Não fica preocupado com, hoje a praia está lotada, ei que sol, tem muita gente. Não, irmão. Pegue sua prancha, saiba aquilo que Deus tem para você nessa estação, nesse tempo, nessa hora. Porque eu creio que Deus tem milagres para realizar através da sua vida. A gente precisa parar de fazer coisas sem propósito. O surfista, ele surfa com propósito. Ei, não venha para o culto sem propósito. Não venha para o culto para mostrar para ninguém que você é cristão. Não venha para o culto, domingo estou sem nada para fazer, vou para o culto. Misericórdia, irmão. Venha aqui cultuar o seu pai. Venha com expectativas para receber aquela porção para você. Se anime em casa, irmão. Separa um tempo para orar em casa. Dança em casa. Eu danço lá em casa antes do culto começar. Porque eu sou redimida, porque eu sou salva, porque o Senhor me amou primeiro, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Chega aqui, pega fogo rápido. Um monte de brasinha junta, vira uma brasa. Queima tudo, né? Crie expectativas para esses últimos dias. Irmãos, para terminar, não pense que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito. Vamos fazer um apanhado aqui. Eu criei e eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Não pense que as coisas vão ser do mesmo jeito. Entregue a sua vida para o Senhor, mas crie expectativas do que vai ser, do que as solteiras vai ter o ignition aqui. Crie expectativas, irmão. Irmão, os solteiros também. Não vá pensando, lá vai um encontro novo. Não, é uma oportunidade. São igrejas diferentes do verbo da vida. Vários verbos reunidos aqui. Jovens reunidos, o que Deus não pode fazer? Crie expectativas do que desse ano que resta. É uma faculdade que você está fazendo? Declare a palavra, declare que você já é aprovado. É uma oportunidade de emprego, algo que está para vir. Declare a palavra, procure versículos. Eu tenho outras anotações aqui nesse caderno. Eu tenho versículos só para coisas que estão no meu coração para acontecer e eu declaro que eu sou. Eu escrevo o meu nome em cima. Lorena, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Lorena, você vive pela fé. Eu falo para mim, eu pego o caderno e vou ler aquilo que Deus já me falou e muitas coisas que estão nesse caderno já aconteceram. Eu tenho outros cadernos. Se você é como eu, que adora um caderninho, eu sugiro a você começar a anotar. Porque você vai se surpreender com o que Deus tem para fazer nesses últimos dias. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado pela ministração dessa palavra. Deus ama você, gente. Deus ama tanto. Eu fui tomada, tenho 2 minutos. Eu fui tomada nessa tarde por uma compaixão tão grande. Por tão grande compaixão que Deus derramou naquela cruz pelos nossos pecados. Que Deus tem esse plano maravilhoso para cada um de nós. E Ele quer comunicar isso para o seu coração. Para o seu coração. A gente vê o zelo que o Senhor tem com as coisas dEle. E precisamos nos levantar nesses últimos dias, irmão. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, o que Tu tens para mim? Eu vou seguir o Teu propósito. Eu vou continuar, eu vou ficar firme. Até que a segunda parte chegue, outra direção chegue, outra orientação chegue, outra estratégia chegue. Deus, nosso Pai, é um Deus de amor. Ele quer dividir com você os próximos passos. Ele quer que você saiba, de fato, o que vai acontecer, qual é a outra estação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem que dar uns gritos às vezes, né? Em casa eu dou. Reaja, Lorena. Reaja, minha filha. Bom, obrigada, irmãos. Eu creio que o que eu tinha para falar era isso. Aleluia.